Olá, queridos irmãos, graça e paz. Amados, vamos ter mais um momento de reflexão nas Escrituras, mais um momento de oração, de busca pela graça e bondade do Senhor nosso Deus, onde nós iremos colocar diante do Senhor as nossas petições, os nossos desejos. Nós iniciaremos esse momento com a leitura de Isaías, capítulo 12. Todo o capítulo são apenas 6 versículos. A palavra do nosso Deus diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Queridos irmãos, o livro dos Salmos também nos faz lembrar como o Senhor nosso Deus é excelso, elevado, grandioso, e também nos faz lembrar dos feitos realizados por Deus na história que Ele mesmo dirige, governa, na história que Ele mesmo determina. Os feitos do Senhor são narrados como maravilhosos, impressionantes, grandiosos, e de fato foram e permanecem sendo. O Senhor é aquele que criou todo o universo com o poder da sua palavra, que sustentou os judeus no deserto com o maná, e antes disso, que com braço forte retirou os judeus da opressão egípcia, que concedeu aos judeus Canaã, dando vitórias ao povo dele, ao povo judeu. O Senhor é aquele que governa toda a terra, realizou feitos tremendos, maravilhosos, poderosos, e nós podemos olhar para o Novo Testamento destacar especialmente a encarnação de Cristo como um feito glorioso, poderoso, maravilhoso e realizado para a nossa salvação. Pois o Senhor Jesus se encarnou e na cruz do Calvário pagou o preço pelas nossas vidas. Mas o texto bíblico também nos lembra que nós devemos dar graças ao Senhor. Diz o verso número 1: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Este verso nos faz lembrar da santidade de Deus, também da misericórdia de Deus. Nos faz lembrar da justiça de Deus, mas também da compaixão do Senhor para conosco. Nós que somos pecadores, bem sabemos que o Senhor Deus se ira contra os nossos pecados. Mas louvado seja Deus, porque a ira do Senhor foi retirada de sobre nós, por causa de Cristo Jesus, o seu Filho, que veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados. Não pesa mais condenação sobre nós, e não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas sim gozamos do consolo divino. Então o verso número 1 diz que o Senhor é quem
nos consola. E nós devemos então confiar nele. Não precisamos temer, tendo em vista que o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso cântico, Ele é a nossa fonte de salvação eterna, plena e perfeita. E nós então devemos render graças ao Senhor, fazer conhecido os feitos dele em toda a terra. Devemos sempre nos lembrar e proclamar a grandeza do Senhor, nos lembrar de que o Senhor é grande e proclamar em todos os povos essa grandeza, para que Ele seja adorado por todos, bendito e glorificado por todos, assim como nós temos o privilégio de fazer. Iremos fazer nesse instante este ato de glorificar o Senhor nosso Deus através de uma oração. Nós vamos nos render ao Senhor e de fato demonstrar através das nossas palavras que o Senhor é a nossa alegria. Ele nos trouxe salvação, realizando feitos maravilhosos em favor das nossas vidas. E nós respondemos a todos esses feitos maravilhosos de Deus com adoração, devoção e gratidão. Vamos orar nesse instante. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido a nossa força e tem despertado nos nossos lábios canções de adoração ao Senhor. Obrigado pelos teus feitos maravilhosos em favor do teu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em favor da tua igreja hoje, em favor das nossas vidas. Obrigado por ser poderoso, justo, mas também santo e compassivo e cheio de bondade e de graça. Obrigado porque a tua ira não pesa mais sobre nós. Não estamos mais debaixo da condenação, mas sim podemos experimentar o consolo do Senhor e falar com o Senhor como filhos falam com seus pais. Obrigado, querido Deus, porque podemos falar com o Senhor como um filho fala a seu pai. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, por nos remir, nos transformar e por podermos adorar o Senhor e fazer isso livremente. Receba, amado Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e também os cânticos que iremos entoar ao Senhor nesse instante. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos amados, vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com algumas músicas nesse instante. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão
se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Queridos, já cantamos ao nosso Deus e agora teremos um momento breve de reflexão nas Escrituras e depois iremos nos dedicar novamente à oração e aos pedidos que temos para colocar diante do Senhor. A leitura que faremos agora está lá no Salmo
número 86 e iremos ler todo o salmo. É um salmo de Davi, o título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Súplica e Confiança. Neste salmo, nós iremos verificar os pedidos que Davi faz por si mesmo e também iremos verificar como Davi destaca na sua oração as características, os atributos de Deus, sempre em adoração ao Senhor e glorificando ao Senhor por ser quem Ele é, por ser poderoso, santo, bondoso, justo, compassivo, ajudador. Vamos fazer a leitura do Salmo, todo o Salmo 86. A palavra diz: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Irmãos, o Salmo número 86 é um salmo que nos faz lembrar de que os servos de Deus que foram usados pelo Senhor no passado, na época bíblica, também eram homens semelhantes a nós, com fraquezas, necessidades e aflições. E Davi deixa muito claro nas suas orações quão necessitado e dependente ele era de Deus. Neste salmo, então, como eu disse anteriormente, nós iremos observar os pedidos que Davi fez ao Senhor. E também iremos observar como Davi fala a respeito de Deus. Se os irmãos olharem comigo, já no primeiro versículo nós temos Davi pedindo ao Senhor para ouvir as suas orações
e atendê-lo. Quando ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. No verso número 6, também Davi pede a Deus para que o Senhor Deus pudesse ouvir as suas orações, estando aflito e reconhecendo a sua dependência de Deus. Ele pede ao Senhor: responde-me, Senhor. A partir do verso número 2, nós vemos Davi pedindo a Deus para que pudesse preservar a sua alma. Nós vemos Davi dizendo que confiava no Senhor e buscava, assim, viver uma vida de piedade, temente ao Senhor, buscando lutar contra os seus próprios desejos e tentando observar os preceitos do Senhor, vivendo em reverência com relação a Deus, de modo que ele diz: pois eu sou piedoso, salva o teu servo que em ti confia. A confiança de Davi não estava em si mesmo, mas estava no Senhor. Ele clama ao Senhor para poder preservar a sua alma. Verso número 3, ele pede a compaixão de Deus. Compadece-te de mim, pois eu clamo de contínuo. No verso número 4, Davi diz: alegra a alma do teu servo. Nós não sabemos exatamente quais eram as circunstâncias que haviam tirado a alegria de Davi. O verso número 14 nos deixa perceber que alguns homens violentos estavam se levantando contra ele, mas não sabemos especificamente qual era a circunstância. O fato é que Davi compreende que para sua alma se alegrar, ele precisava clamar ao Senhor Deus que despertasse nesse sentido, que trouxesse alegria para a sua alma. O verso número 11, Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Neste verso, Davi apresenta a Deus dois pedidos. No primeiro, Davi pede a Deus para ensiná-lo a respeito do caminho do Senhor. É necessário entendermos que este caminho aponta para a própria vontade de Deus. Andar no caminho do Senhor significa andar segundo a vontade do Senhor, buscando em todo o proceder manifestar aquilo que o Senhor nosso Deus nos ordena. Este era o primeiro pedido de Davi neste verso número 11. O segundo diz respeito ao temor que Davi queria ter. E por isso ele pede: dispõe-me o coração, desperta o meu coração, motiva o meu coração, inclina o meu coração para só temer o nome do Senhor. Não temer aos homens, não temer às circunstâncias, não temer aos ídolos, mas só temer o teu nome. Nós também devemos orar desse modo, pedindo ao Senhor que nos auxilie para que o nosso temor seja tão somente para com Ele, não para com os homens, para com os ídolos ou para com as circunstâncias, mas somente para com aquele que tem todo o poder, o nosso Deus. Agora, lá no verso 16, nós temos Davi pedindo ao Senhor que concedesse força a ele. Concede-me a tua força. Primeiro ele diz: volta-te para mim, tenha compaixão de mim, compadeça-te de mim. E aí ele diz: concede-me a tua força. O apóstolo Paulo nos ensina, lá no Novo Testamento, que tudo podemos no Senhor quem nos fortalece. Sem o Senhor nada podemos fazer, mas com a força do Senhor nós podemos enfrentar desafios enormes. Você pode ver isso em vários textos das Escrituras. O povo de Deus
os judeus, não tinham força para enfrentar os cananitas, mas com a força do Senhor eles obtiveram vitórias. Nós vemos isso com relação a Gideão, que também não tinha força, mas o Senhor concedeu a ele vitória com um grupo pequeno de guerreiros. Nós vemos isso em várias outras circunstâncias, com o próprio Davi vencendo o gigante Golias. Davi não tinha força física para vencer aquele guerreiro. Golias, que era enorme, era forte e feroz, mas com a força do Senhor, Davi pôde vencê-lo. Nós também devemos pedir ao Senhor que nos conceda a força dele para enfrentarmos as circunstâncias, as adversidades da vida. E por fim, queridos, no verso número 17, Davi pede a Deus: mostra-me um sinal do teu favor. Na realidade, nós já sabemos que Deus é favorável a nós e não precisamos pedir a Ele um sinal do favor do Senhor, pois já vemos especialmente esse favor demonstrado em Cristo Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. E diariamente nós vemos o favor do Senhor sendo manifestado nas nossas vidas através das provisões do Senhor, do cuidado do Senhor e da bondade dele dispensada sobre nós. Agora, queridos, rapidamente eu quero destacar o modo como Davi se refere a Deus, os atributos que ele destaca sobre o Senhor e como ele fala do Altíssimo Deus, a quem ele destinou todos esses pedidos que nós acabamos de ver. Verso número 5, Davi diz: pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Davi estava invocando a Deus e ele sabia que o Senhor Deus era bondoso e cheio de compaixão. É necessário lembrar que no verso número 3, Davi pede compaixão de Deus. No verso número 5, Davi reconhece que Deus é cheio de compaixão, é compassivo, é bondoso e demonstra essa bondade nos seus atos. Por isso Davi diz que Deus é abundante em benignidade. Também podemos olhar para o verso número 8 e ver que Davi fala de Deus como aquele que é diferente de todos os deuses, ídolos. O Senhor nosso Deus é incomparável, realizou feitos que não podem ser repetidos, imitados, e os ídolos, os deuses, não são semelhantes ao Senhor. Verso número 8, Davi disse: não há entre os deuses semelhante a ti. Ele é o único Deus, o único que abriu o Mar Vermelho, o único que sustentou o seu povo no deserto. Não há ninguém que se compare ao Senhor nosso Deus, nem o ídolo que pode se assemelhar ao Senhor, em poder, em glória, em majestade, em bondade, em justiça, em mansidão, em compaixão. Nenhum ídolo se compara ao Senhor. O verso número 10, Davi diz: tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Os ídolos não podem se comparar com o Senhor porque são falsos. Só o Senhor nosso Deus é Deus verdadeiro. Ele é grande, excelso, opera feitos maravilhosos, grandiosos. Verso número 13, Davi diz: pois grande é a tua misericórdia. Então, no verso número
3, ele pede a compaixão do Senhor. No verso número 5, ele reconhece que Deus é compassivo. No verso número 13, ele reforça esse fato, dizendo que o Senhor é grande em misericórdia, é grande em compaixão. E ele especifica que essa compaixão é para com ele próprio, pois grande é a tua misericórdia para comigo. E me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Então, Davi, que estava com a alma precisando ser alegrada, agora no verso número 13, ele destaca que o Senhor já o havia livrado a sua alma do mais profundo poder da morte. Queridos, o verso número 15 destaca Davi falando de Deus como aquele que é compassivo, aquele que é cheio de graça, aquele que é paciente e grande em misericórdia e em verdade. É necessário destacar para este momento o fato de Davi falar que Deus ele é cheio de graça e paciente. A graça do Senhor manifestada especialmente em Jesus Cristo, que nos salvou, e a paciência do Senhor manifestada no seu perdão, que ele dispõe a todos nós que clamamos em nome de Jesus. A paciência do Senhor em não nos retribuir conforme as nossas iniquidades. A paciência do Senhor em ouvir os nossos pedidos de perdão e a confissão que fazemos. Deus é paciente, é cheio de graça. Deus é também aquele que nos ajuda e nos consola. Diz o final do verso número 17: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. No Novo Testamento nós temos a figura destacada do Espírito Santo de Deus como nosso Consolador. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, o Mestre disse aos discípulos que não os deixariam órfãos, mas que rogaria ao Pai para enviar o Consolador, o Santo Espírito de Deus, que habita em nós e que nos ajuda nas nossas fraquezas e que consola os nossos corações nas circunstâncias difíceis que temos que enfrentar. Louvado seja Deus, porque nós podemos colocar diante do Senhor todos esses pedidos, podemos confiar num Deus que responde às nossas orações, que é bondoso, cheio de compaixão, é grande, opera maravilhas, que não há ninguém como Ele, que é paciente, cheio de graça, que é o Consolador e o nosso ajudador. Vamos orar nesse instante, colocando diante do Senhor todas as nossas necessidades. Certamente você tem pedidos para fazer ao Senhor nosso Deus, e este é o momento de orarmos ao Senhor, clamando ao Senhor que responda às nossas orações e de colocarmos diante do Senhor todas as nossas ansiedades e necessidades. Vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, queremos implorar ao Senhor que desperte a nossa alma, nosso coração para só temer o Senhor, que traga alegria às nossas vidas, de modo que possamos, em todo o nosso proceder e comportamento, demonstrar a transformação que o Senhor realizou no mais profundo de nós, demonstrar a alegria de servirmos ao Senhor, mesmo que as circunstâncias nos sejam adversas. Deus Todo-Poderoso, queremos implorar ao Senhor que nos conceda força,
pois neste mundo nós temos dificuldades, enfrentamos lutas e às vezes nos sentimos até desanimados. Conceda-nos força para seguirmos o Teu caminho e mostra-nos a Tua vontade. E mesmo quando errarmos, ó Pai, trabalhe nos nossos corações, nos dando então arrependimento, de modo que possamos voltar e caminhar conforme a Tua palavra nos ensina. Caminhar em santidade, em temor e buscando sempre a glória do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos consola, nos ajuda, nos guia aos passos até a volta de Cristo. Deus Todo-Poderoso, aceita a nossa adoração por ser quem o Senhor é, compassivo, justo, bondoso, paciente, poderoso, incomparável. Aceita a nossa adoração e, em nome de Jesus, permita que possamos sempre, em todo o tempo, termos palavras de adoração e de louvor ao Senhor. Ajuda-nos em todo o tempo sermos devotados, dedicados ao Senhor e ao serviço do Senhor. Ajuda-nos em todo o tempo a buscar ao Senhor com sinceridade e verdade. Nós queremos, ó Santo Deus, colocar diante do Senhor a Tua igreja. É nosso plano, Pai, no próximo domingo, voltarmos com a atividade da escola dominical no prédio da igreja. E por isso somos gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor possa, em nome de Jesus, agir nos nossos corações, nos dando desejo e alegria de ir à Tua casa, aprender do Senhor e com o Senhor e a respeito da palavra do Senhor. Pedimos também, querido Deus, pela Assembleia Ordinária, no próximo dia 13, que o Senhor, ó Pai querido, possa conduzir todas as coisas, o Teu nome ser glorificado e adorado através de todos os servos do Senhor. Pedimos ao Senhor pelos irmãos que podem estar enfraquecidos ou na saúde física ou no relacionamento espiritual contigo. O Senhor sabe, pois o Senhor conhece todo o Teu povo. Pedimos ao Senhor que conceda a cura para aqueles que tanto necessitam, força do Senhor para aqueles que estão enfraquecidos nos seus corpos, mas também pedimos o despertar do Teu Santo Espírito no coração de cada um daqueles que estão enfraquecidos na fé. Ó Deus, pedimos ao Senhor que conceda que cada membro da Tua igreja seja bem-sucedido em tudo o que planejar e que visa a glória do Senhor. Pedimos ao Senhor, Santo e poderoso Deus, pelos nossos visitantes, aqueles que têm assistido à transmissão do culto. Deus eterno, realiza a Tua obra de salvação na vida de cada um, também dos nossos familiares que ainda não temem ao Senhor. Pedimos ao Senhor, querido Deus, pelo presbitério, cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada membro da igreja, que o nosso presbitério seja forte, firme, temente ao Senhor e que sejamos usados pelo Senhor para a edificação da igreja do Senhor. Deus Todo-Poderoso, também rogamos ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos líderes políticos, que o Senhor possa usar aqueles que se dedicam ao bem da sociedade e retirar do poder aqueles que não se importam em trabalhar e servir a sociedade. Santo Deus, ainda colocamos diante do Senhor, ó Pai querido, os
policiais da nossa cidade. Pedimos que o Senhor trabalhe no coração de cada um deles. Pedimos ao Senhor, eterno Deus, pelos missionários, aqueles que estão no campo, aqueles que estão distante das suas cidades, aqueles que estão passando por algum tipo de limitação, de necessidade. Pedimos ao Senhor que abençoe a cada um. Pedimos ao Senhor, de um modo muito especial, pela vida do reverendo José Roberto, a Ivone, também a Dona Marta. Deus, que o Senhor possa usar os teus servos, conceder fruto através do trabalho deles, em que, ó Pai querido, o teu nome seja glorificado. Sustenta a tua igreja, sustenta as nossas vidas, nos livre de todo mal, fortaleça o nosso coração para só temer o Senhor e para servir o Senhor em todas as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, cuida de cada um dos teus servos e atenda aos pedidos de cada um. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe, fortaleça a vida de cada um de vocês, que todos tenham um restante de semana abençoado pelo Senhor. Lembre-se, se Deus assim permitir, no próximo domingo, dia 6 de setembro, nós teremos então a nossa escola dominical lá no prédio da igreja. Será uma escola dominical presencial. Iremos tentar transmitir, mas se você está bem de saúde, não fique em casa acompanhando pela transmissão. Venha até a igreja aprender, ter também comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.